Oi, gente, bom dia. Tudo bem aí? Tudo bom, Ivone? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Gente, se vocês puderem abrir um pouquinho a câmera aí, só para a gente começar essa aula de hoje, eu ver vocês um pouquinho, a gente se olhar aqui. Eu agradeço. Hum, Tudo bom, Josefine? Bom dia. Onde que eu vou tocar para abrir a câmera? Bom, gente, então quero agradecer aqui a presença de vocês esse sabadão de manhã, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa minissérie que a gente fez do Gaiarsa. Foi a primeira vez que eu fiz uma dessa, mas é um sonho antigo já que eu tinha. Falar a verdade que eu tive essa ideia, eu tinha 24 anos. Tenho 41 agora. Demorou um pouquinho, mas eu consegui fazer, estou bem feliz. Foi uma realização, né? Uma onda também, né? Quando a gente fica tanto tempo, né, com uma ideia assim, e aí de repente a gente realiza, me deu até uma super relaxada assim no final da semana, fiquei todo estranhão. Isso é muito bom. E realizando, né, os sonhos que a gente tem, né? Mas quando eu pensei isso a primeira vez, eu não conhecia nenhum dos filhos do Gaiarsa, não conhecia nenhuma namorada dele, não conhecia ele, não conhecia ninguém. Era só uma vontade que eu fiquei depois de ter lido o Tratado Geral sobre a Fofoca, né? Que foi o primeiro livro dele que eu li sozinho. E aí eu fiquei maluco com esse livro e comecei a viajar com nesse desejo, né? De que mais pessoas tivessem contato com isso, de que a gente pudesse falar mais sobre o Garção, que putz, abriu tantas portas para mim também, né? Não pela questão familiar, mas pelas obras, né? Eu pouco vi o Garça na minha vida, vi duas vezes só, muito rápido, indo aos aniversários da minha avó, e eu não sabia ainda quem ele era, então eu nunca tive um contato presencial com ele. Foi a partir desse livro que realmente nasceu essa admiração, esse desejo de falar sobre isso e de saber mais, né? Fundamentalmente de saber mais. São tantas características que ele traz que são tão raras da gente encontrar, né? Num terapeuta, especialmente um terapeuta brasileiro ou latino-americano, né? Um cara que falava de igual para igual com grandes autores, né? Que tinha uma confiança no intelecto, um desejo de aprender infinito, né? A gente vê as conversas que a gente teve, né? Todo mundo colocou isso de diversas formas, né? Como ele continua aprendendo a vida inteira, né? Como ele não envelheceu de fato, né? Ele manteve a curiosidade, manteve a vivacidade, manteve tudo funcionando até o final. Tanto que os dois últimos livros ele escreve já depois dos 85 anos, né? E um inédito, e o outro é uma revisão, que é um livro mais. Não é difícil falar isso, mas na minha percepção é o que eu mais gosto, é o Respiração e Angústia e Renascimento. Ele escreve esse livro lá atrás, nos anos 70, Respiração e Angústia. Tanto que é um nome que a ansiedade nem se usava tanto, né? A gente usava muito angústia, né? Hoje em dia a gente pouco usa esse termo, né? E depois ele revisou esse livro no fim da vida, adicionando esse capítulo do renascimento, que é essa técnica de respiração holotrópica que ele curtiu tanto fazer, né? Quem assistiu a minissérie, o Calis, né? Aquele primeiro rapaz que eu conversei, ele era menino e o Garça já é um senhor, quando eles começaram a praticar essa técnica que veio do Maçanias do Osho, a Bodh Gita, que trouxe para cá. E aí eles começaram a praticar. E até hoje o Cálice continua, né? Eu já estive com ele num retiro, uns 2 anos atrás. E o Garção fez até o fim. A Raquel, né? Que foi a última namorada dele, conta também na história dela ali que ele tinha muita facilidade até o fim da vida de hiperventilar, se sensibilizar, e que isso virava uma respiração, vamos falar, recreacional para ele. Tanto que ele indica isso muitas vezes. E eu me questiono até, né, por que que a gente, quando criança, eu fazia muito isso, não sei vocês, eu gostava de prender meu pescoço, ficar girando até ficar bem louco, e aí caía no chão, perdia a orientação. E depois, pensando nisso do Gaiarsa, também eu fiquei pensando por que que as crianças não brincam de hiperventilar também, né? De alguma forma, acho que é um caminho que também pode apresentar falar muito sobre o nosso organismo, a potência que a respiração traz, capacidade de transcendência que isso traz também, né?
e de diversão também, né? Porque a gente fica muito louco mesmo, né? Respirando bastante. Bom, então, gente, é mais ou menos isso, assim, hoje é mais para a gente fazer uma prática. Tem o Gaessa em alguns livros, né? Ele fala sobre práticas. Tem o Respiração, Angústia e Renascimento, ele passa metade do livro ou mais contando casos, né? E aí ele vai mostrando como é que ele faz o manejo terapêutico, tudo muito original, tudo muito criado por ele dentro do contexto ali, com essa liberdade de corpo que ele trazia também, né? E depois ele fala muito sobre essa técnica do renascimento. Então hoje o que eu vou fazer? Estou misturando aqui duas sessões que eu tenho do Gaerça aqui. Uma primeira é uma sessão bem parecida com as que eu gosto de fazer também, que é uma sessão de chão, de expressão de voz, para a gente colocar o corpo para chacoalhar um pouco, dar uma liberada de tensão, de uma forma bem confortável, com bastante respiração. E aí, na sequência, depois que o nosso corpo já estiver quentinho, a gente vai fazer um pouquinho da respiração circular. Tem algumas instruções assim para quem está chegando, para quem nunca fez também, para a gente poder fazer isso de uma forma bem confortável, tá? Bom, primeira instrução: não tem que nada. Não tem que nada, você não é obrigado a nada, só faça o que for bom para você. Só faça o que for bom para você enquanto estiver bom. Ah, passou do ponto, não está desconfortável para mim, o que que a gente faz? Para de fazer, fica se observando. O importante para a gente é como a nossa psicodinâmica responde à prática. E não fazer a prática por fazer, né? Então a gente tem que estar atento à resposta que nosso corpo vai dando, à resposta que nosso pensamento vem trazendo àquela prática. Chegou num ponto, não está gostoso para mim, o que que eu faço? Diminuo tudo. Por exemplo, a prática de respiração circular, eu vou mostrar um pouco aqui para quando a gente chegar ali você já ter uma ideia. Alguém já fez? Só põe um dedinho para cima aí para eu ter uma ideia. Mandinha já, Josefine já. Tá, a maior parte das pessoas não, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa técnica antes da gente partir para a prática, tá? A respiração circular tem esse nome porque ela é um movimento cíclico, sem pausas. Se a gente for pensar na respiração do dia a dia, a gente pode pensar num quadrado, né? Ó, inspiro, retenho, exalo, retenho. Inspiro, retenho, exalo, retenho. Percebe? Existe um momento de retenção. Eu encho o pulmão um pouquinho, seguro um pouquinho o ar lá dentro. Esvazio o pulmão um pouquinho, seguro esse pulmão mais vazio. E assim eu vou fazendo esse movimento respiratório que é mais quadrado, né? Na respiração circular é uma técnica de hiperventilação. É para a gente respirar muito, muito mais do que a gente respira normalmente. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa pausa e vai respirar. Dá para fazer pelo nariz também, gente, mas eu acho mais fácil fazer pela boca. Então, ao invés de eu fazer a retenção, eu vou fazer tudo direto, visualizando esse círculo, né? Então, ao invés de eu fazer, né? Inspiro, eu vou fazer direto, ó. Conseguem ouvir o som da minha respiração fazendo isso? Então, eu tento fazer esse som aqui assim, ó. O ar raspa aqui na minha garganta, né? E assim eu vou fazendo esse movimento de respiração circular. Ah, não consigo fazer pela boca. Pode fazer pelo nariz. Qual é a instrução? Eu inspiro com muita intensidade, exalo sem fazer força nenhuma. A gente vai fazer isso deitado no chão depois, né? Então a gente vai estar com a gravidade já agindo sobre o nosso corpo e a gente vai fazer uma inspiração grande. Solta o corpo. Tá? O que é difícil fazer nessa técnica, né? O que as pessoas mais têm dificuldade? Eu já vou adiantar algumas coisas.
A principal dificuldade é deixar o ar sair sem fazer força. Tenta fazer isso umas vezes. Respira como você respira e deixa o ar sair sem fazer nenhum esforço. Veja como é difícil fazer isso. Isso o Garson coloca no Respiração Agostina Renascimento, que é o aspecto neurótico mais comum dentre todas as pessoas que fazem a respiração. Todo mundo consegue inspirar muito, tem a ver com a gente estar cheio, tá vivo, né? Tá se mostrando, mas tem muita dificuldade de não fazer esforço na hora de esvaziar, porque isso é se entregar, isso é não produzir, isso é fazer tudo que a gente não tem costume de fazer. Então, o grande segredo para fazer de forma confortável essa técnica é não fazer força na exalação. Se a gente fizer força na exalação, a musculatura que faz a respiração vai se enchendo de sangue e aí vai ficando uma respiração pesada. Nosso corpo começa a formigar um pouquinho. Pode relar umas câimbrazinhas na boca, na mão, no pé. Não tem problema acontecer isso, tá? Não é que não pode. Pode acontecer e você vai retomar a normalidade logo depois. Minutos depois que você parar, você vai sentir que isso vai diminuir e não vai ter efeito nenhum. Mas é muito mais gostoso fazer sem isso. Então, tenta pensar nisso, né? Inspiro com força, exalo sem fazer força. Eu vou acompanhar vocês a prática inteira e vou fazer uma sequência que privilegia que a gente vá integrando essa ideia no caminho, mas mantenha essa ideia em mente. Não fazer força para o ar sair. A respiração, a exalação, sobretudo, ela se faz por diferença de pressão. Quando o pulmão está cheio, ele fica com uma pressão maior do que a atmosfera e isso faz com que ele saia, o ar saia. Quando ele se esvazia, o contrário, isso faz com que ele puxe o ar para dentro. Na inspiração, a gente pode auxiliar, na exalação, a gente desliga. A prática tem uma sequência didática para levar a gente até aí, e ela todinha deve ser feita com maior tranquilidade e maior respeito a vocês, tá bom? Não tem que fazer nada, não tem que fazer nada. Tem que perceber o que seu corpo grita quando você põe muito ar para dentro. Basicamente é isso, tá bom? Após a prática, a gente vai dar uma integrada rápida. Essa prática vai demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos. E aí, após a prática, eu apresento para vocês o curso que a gente tem aqui e depois eu abro para perguntas também, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês podem se preparar. Vamos deitar no chão de barriga para cima para a gente começar, então, essa prática aqui. Gente, todo mundo de câmera fechada, hein? Eu vou fazer no YouTube as próximas. Não vou fazer aqui não, viu? Venho aqui para ver vocês, para falar com vocês. Vocês me deixam sozinho aqui? É brincadeira, gente. Né, Carol? Não é brincadeira. Pode deitar, gente. Quem já está preparado, deita no chão e comece seus movimentos. Sente o corpo. O que você tiver vontade de fazer agora é o seu momento de ir chegando para a prática, tá? Bom, Nájila, bom dia. Isso, sente o corpo, estica, dobra, coloca a mão. Começando agora, tá? Não se preocupa em ficar olhando para mim o tempo inteiro. Essa prática é bem simples, vocês vão conseguir fazer só ouvindo as minhas instruções. Importante também dizer, não tem certo e errado aqui, a gente só vai se mexer. Se mexe do seu jeito, o seu jeito é o certo. Não fica buscando referência do tempo todo. Escuta o que você escutar, entende, compreende e joga isso pro corpo, sem que tenha, sem ficar se criticando. Ah, será que eu estou fazendo certo ou errado? Será que está certo ou errado? Não tem como estar errado, tá? Fica tranquilo. É só movimento, então sempre vai estar certo. Se alguma parte não fizer sentido para você, escuta o teu corpo, faz o que o teu corpo pedir, vai dar certo também, tá bom? Estão chegando aí no chão, gente. Então, chega lá, sente bem alguma parte que chama a sua atenção, vai fazendo o movimento, vai jogando a respiração já. Um momentinho de cuidado para você chegar nessa prática. Beleza. Então, vou chegar ali também para a gente começar.
Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai deitado no chão, explorando então os movimentos. Estica, se dobra, vai ouvindo o corpo e fazendo o que tem vontade. Ah, salticiar essa voz. Ah, ah, beleza. A gente vai parando, barriga para cima, relaxa bem o corpo no chão, apoia as mãos lá no meu quadril. A gente vai começar com respirações completas. Então, eu vou respirar. O ar vai chegar no meu quadril, vai subindo devagarzinho até chegar no meu peito. Aí eu seguro, conto até três, solto, esvazio tudo, conto até três de novo. Então, e as pontas dos meus dedos vão acompanhando o movimento da respiração. Vamos lá? Então, eu vou começar inspirando e vou acompanhando o ar. Onde o ar está, meu dedo está. Continua cada vez mais lento e mais profundo esse movimento de respiração. Mais duas vezes. Beleza. Dá uma paradinha, vai mapeando onde foi mais fácil encher de ar no quadril, na costela ou no peito, onde foi mais difícil. Foi fácil deixar o ar sair sem fazer força? Vai mapeando essas impressões. A gente vai continuar praticamente igual. A diferença agora é que eu vou assoprar o ar até ele acabar agora. Então, na saída do ar, eu não fico passivo, eu assopro até acabar. Inspirei, do quadril até o peito, exalei. Agora a força na. Assopra para fora.
Mais duas vezes, assopra todo o ar para fora. Beleza. Sente o corpo, faz os movimentos que você tiver vontade. Beleza, ó. Vou parar assim, tipo uma estrela, né? Se você tiver dor no ombro, deixa o braço mais baixo, assim, tá? Você conseguir as mãos acima da cabeça, as pernas separadas. Eu vou começar a inspirar, e inspirando, as minhas mãos vão para longe, meus pés também, estico tudo. Um grande espreguiçar, né? Inspirei. Quando eu exalar, solto tudo, ó. Inspirando, esticando. Exala e solta. Mais duas vezes. Inspira, estica. Exala e solta. Uma última. Soltou os movimentos que você tem vontade. A gente continua ainda nessa mesma posição. É uma bateção de corpo. Então agora eu vou inspirar grande, na exalação eu começo a bater minhas pernas e não paro mais. Ó. Uma última, acelera um pouco. E vai diminuindo devagar até parar esse movimento. Para. Sente o efeito disso no teu corpo. Vem dobrando os joelhos, pés no chão. A gente vai continuar. Agora a gente vai fazer esse movimento no quadril. É bem devagarzinho, não precisa subir muito. Ó. Sobe só um pouquinho. Aí eu vou bater tanto no sacro, quanto numa banda, quanto na outra banda.
gira uma banda. Do outro lado. Livre, faz o que você tiver vontade agora. Vai diminuindo daqui a pouco. E vai parar. E aí você pode esfregar um pouquinho o quadril no chão, tanto a lombar quanto a bunda. Ah, beleza. Ai, ai. Bom, a gente vai continuar. Agora é o tronco que vai fazer esse movimento. Cotovelos no chão, quadril e cabeça sempre no chão. Aí, ó, eu levo esse externo, esse osso do meio do peito lá para fora. Na inspiração e solto. Sem se machucar, vai com calma. Beleza. Relaxa o pescoço. Ah, ah. A gente vai fazer a última aqui nessa posição. Estico as pernas lá embaixo. Começa com uma bateção de ombro, ó. Tipo um chilique mesmo, ó. Aí depois eu vou com as mãos também. Com as pernas e tudo mais, tudo junto, tá? Então, inspirou. Ombros. Braços. E tudo. Soltou. Sente seu corpo pulsando. Faz os movimentos que você tiver vontade. A gente vai fazer o último movimento de aquecimento antes da gente começar a prática em si. Pés no chão, joelhos dobrados, braços longe, quadril. As pernas caem para um lado, pescoço para o outro. Cada vez deixa cair mais as pernas e a cabeça.
Ah, 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 ah. Mais 5. Ah, 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 ah. Beleza. Última vez vocês fazem todos os movimentos que vocês tiverem vontade. Mantenha aí de barriga para cima. Eu vou sentar só para explicar a técnica de respiração circular que a gente vai fazer agora. Então, ela é composta de 3 etapas. A gente vai fazer deitado, tá? Só estou demonstrando aqui sentado para ficar melhor para vocês verem. Primeira etapa, alguns minutos respirando circular só no peito. Como é que é isso? Ó, o ar eu trago direto para cá, para essa parte superior. Pode ver, tem movimentos na minha barriga, só o peito. Ó. Força na ins, zero força na ex. Só vou mostrar deitado para vocês verem. Então, vai ficar. Estou aqui. Se quiser, pode ficar com as mãos no peito para ajudar, mas não precisa. Ó, tem movimento no peito, na barriga não. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, respiração completa agora. Então, vou trago desde a barriga até o peito. Terceiro estágio, observa. Paro de controlar a respiração e fico observando o que aconteceu. Então, repetindo. Estágio 1, só respira no peito. Estágio 2, respiração completa. Estágio 3, se observa. Fechou? Pode se posicionar. Eu vou ligar aqui meu cronômetro para a gente marcar o tempo. E aí a gente começa juntos aqui. Estão preparados aí? Então, se prepara, deita confortavelmente, pode fazer com as pernas esticadas. Qualquer mal-estar, basta diminuir o fluxo da respiração, tá? Então, se você estiver fazendo, faz mais lento esse movimento que vai dar certo também, tá? Então, vamos lá, gente. Preparando para o primeiro estágio, deitei e começou. Respira lá no peito.
Capricha, aumenta um pouco a inspiração, tá quase acabando. Beleza. Direto agora para o segundo estágio. Mantém a respiração assim, só que ela vem completa agora, desde a barriga, abdômen até o peito. Abre a boca e deixa sair do além. Pode ter pausa agora, não precisa ficar forçando a respiração e só respira completo. Vem desde a barriga até o peito, deixa sair sem fazer força. Sem pressa, vai completando todas as cavidades, quadril, abdômen, peito, e aí deixa sair.
Beleza, vai parando e a gente já vai começar a última etapa, que é se observa. Quem ficou com frio pode puxar uma cobertinha, não faz mais força na respiração nem na exalação, agora só percebe o que está acontecendo aí dentro de você. Vou dar uma olhadinha em vocês também. Muito bom. Aproveita esse momento para perceber como o teu corpo reage a esse movimento de expansão. Percebe onde foi parar a pulsação, seu batimento como tá. Qual é o esforço respiratório que você tem agora? Aproveita também para perceber as integrações entre corpo e mente. Conforme você foi se expandindo, tua cabeça ficou gritando contigo alguma coisa. E agora que você está se autorregulando, tem alguma voz crítica, algum julgamento, algum medo de estar errado, vai percebendo como o teu corpo reage a essa expansão. E aí, lentamente, vai retomando seus movimentos pelas extremidades, de forma gentil. Hum, isso. Sem pressa, né? Mas vai retomando os seus movimentos. Quem quiser permanecer deitado não tem problema nenhum. Quem quiser sentar também daqui a pouquinho, vai se preparando para isso. Eu vou dar mais um minutinho para vocês e eu vou começar uma explicação sobre essa técnica, né? Ai, ai. Bom, né, Rosimar? Bom.
É, carinha boa aí da Ivone também. E esse monte de gente de câmera fechada, gente, a gente acorda sábado de manhã pra falar sozinho, meu. É complicado. Tudo bom, Esther? Bom dia. Bom dia, Rossana. Gente, então eu vou dar uma explicação breve aqui, né? É uma técnica que tem muita explicação, né? É uma técnica bem complexa, assim, das mais difíceis de fazer. Então, para garantir aqui o nosso bem-estar, né? O que eu fiz foi introduzir uma parte que é um diálogo com o corpo, né? Não é mais fácil, não adianta tanto eu falar, né? Poxa, solta o ar sem fazer força, porque a gente está acostumado a fazer força para tudo, né? Então a gente faz um treino primeiro, né? Vamos tentar deixar o ar sair, vamos se entregar um pouco mais. Ao mesmo tempo, seguindo as diretrizes haitianas, né? A gente vai flexibilizando o pescoço, o diafragma, que é o que dificulta a gente sair do controle, que é o que dificulta a gente se entregar, né? E também fica um movimento mais suave, uma vez que a gente começa a trabalhar esse diafragma antes, né? Assim como toda a musculatura torácica que faz esse movimento de respiração. Bom, essa técnica tem vários benefícios e um efeito muito nítido, assim. O efeito nítido de um aumento da nossa carga de energia, né? O Garção, no livro Reich, 1980, ele fala assim: o nosso corpo ele é preparado com uma reserva funcional, que ele chama, né, que seria assim, uma quantidade de energia que a gente guarda para momentos de emergência. Então, o meu organismo pode funcionar numa frequência, por exemplo, de 60 batimentos cardíacos por minuto. Eu posso estar inspirando meio litro por vez numa respiração. E isso, eu tenho uma vida normal, só que eu estou lá embaixo, né, gastando o mínimo que meu corpo precisa. Esse mesmo organismo vai poder funcionar 1000 vezes mais. Meu coração pode subir a 200 batimentos por minuto, meu pulmão pode respirar até 5 ou 6 litros por vez. E aí, toda essa potência para um organismo que às vezes precisa fugir. A gente não pode esquecer que o nosso projeto, né, de ser humano é o mesmo de 50 milhões de anos atrás. E naquele mundo a gente era muito, muito, muito frágil. A gente acabou com aquele mundo fraco, a gente era frágil, né? E agora o mundo é frágil porque a gente é forte. Bom, mas a gente vai e a gente tem pouco hábito de lidar com essa potência do nosso organismo, né? A gente vai sendo reprimido desde sempre. Inteligente é quem se mexe pouco, inteligente é quem se fala bem. E a gente vai perdendo contato com o nosso bichão, essa potência que esse organismo tem, que fez com que a gente chegasse até aqui, né? Nossa maior potência, adaptação. Adaptação é um grande faca de dois gumes. Por um lado, permite que a gente se adapte a qualquer coisa, que é uma grande força da humanidade. Por outro lado, permite que a gente se adapte a qualquer coisa. E às vezes a gente se adapta a situações que a gente nem percebe o quão ruim a gente está lá, e a gente está todo adaptado. A gente não consegue sair da lama, porque a gente tem medo às vezes, né? A gente se adapta a qualquer coisa. Depois, também a religiosidade e as instâncias da sociedade que dominam, né, o poder também não tem interesse que a gente perceba, né, toda a potência que reside no ser humano. E dessa forma também as pessoas tiram a nossa força e jogam para fora. Não foi você, foi Deus. Não foi você, fui eu que te ensinei essa técnica. E cada vez mais você vai ficando se sentindo fragilizado, né? Sem força nenhuma. Então essa técnica ela ajuda a gente a restaurar essa potência, ela flexibiliza muito as couraças no sentido que é nítido o quanto agora você percebe a sua pulsação, certo? Flexibilizar a couraça significa um corpo que pulsa mais. Pulsa mais. O corpo que pulsa menos, o corpo que pulsa mais. O que é o pulso? Coração, pulmão, circulação. Esse é o que faz nosso corpo pulsar. Pequena circulação, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo todo, pulmão, coração, corpo todo. Essas qualidades que a gente vai trabalhando dentro da bioenergética.
é o mesmo organismo. Ah, mas não é uma ginástica? Não é uma ginástica, por quê? Porque tem um poder de mudança na psicodinâmica. Como assim? Quando eu respiro muito, o meu corpo fica com muita eletricidade. Nosso sistema nervoso é um sistema que faz energia bioquímica virar energia elétrica para pulsar numa frequência. Nosso sistema nervoso é luminoso. Quando a gente se expande, relaxa, enche de eletricidade esse sistema nervoso. E aí o que acontece? As vias que são compensadas, às vezes no desenvolvimento humano, muitas vezes no desenvolvimento humano, ele não é ideal. E o corpo tem o ser humano tem essa genética incrível para levar a gente para esse lugar de falar e andar, como um bípede. Essa é a grande potência, essa grande qualidade nossa. Então o corpo vai fazendo compensações. Como é que é isso? Vamos pensar na medula espinhal, né, no meio da coluna vertebral. Essa seria, assim, a maior rodovia de eletricidade do nosso corpo. É um duto com uma massa cinzenta ali dentro que vai conseguir levar muita eletricidade com muita eficiência. Então seria o melhor caminho. Mas se existe algum bloqueio que eu não consigo fazer isso, o corpo faz tipo uma adaptação. Ele vai fazer uma ligação, um, um desvio, vamos falar assim, um shortcut. Fugiu o nome aqui, uma passagem menos eficiente. Quando a gente faz essa respiração circular, a gente vai encher tanto de eletricidade que esses caminhos compensados tendem a se desfazer. Então a gente vai perceber uma potência muito forte no sentido de um corpo mais econômico, ou seja, um corpo que gasta menos energia para fazer as coisas. Reich, né, que é o cara, o vô, né, de toda essa teoria, a teoria que ele funda, ele chama economia sexual. Tem a ver com sexo? Não. Tem a ver sobre a circulação da libido, a energia vital, a energia sexual. Então, quanto mais liberdade nesse fluxo, menos energia eu gasto, menos neurótico eu sou, mais pulso de vida eu tenho, mais presente eu estou. Então, na base, assim, simples, sendo simples, é mais ou menos isso. Gente, então eu vou, de forma breve também agora, apresentar um curso para vocês. Tem que, aqui a gente é uma firma, né, meu? Tem que vender alguma coisa. E aí vai ser uns 10, 15 minutos aí, rapidinho mesmo. E na sequência eu coloco vocês aí para falar também, para a gente, se tiver dúvidas, quem quiser compartilhar alguma coisa, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, sem muitas delongas, eu vou apresentar para vocês o nosso curso de formação de terapia somática e práticas bioenergéticas. Esse é um curso que é composto por aulas gravadas, são 60 horas de aulas gravadas, bastante aula, que você recebe na hora que você compra, já chega no seu e-mail o acesso a essas aulas gravadas. Essas aulas estão divididas em ciclos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Screens. Aqui. Ó. Estão vendo essa página, gente? Que eu estou mostrando aí. Vou tirar vocês daqui. Sim? Só me dá um joia se chegou aí para mim, para vocês. Sim. Então, essa é a página da formação, né? E aqui vocês vão ver os detalhes. Então, são 7 módulos de aulas gravadas, 72 mentorias semanais ao vivo. Então, além das aulas gravadas que você recebe na hora no e-mail, toda semana tem uma aula online ao vivo comigo, que a gente chama mentorias. As mentorias são para a gente conversar sobre o seu processo de desenvolvimento, para conversar sobre os casos que você está atendendo, como colocar essas técnicas nos casos que você atende, e também para a gente fazer práticas juntos, para vocês começarem a se atender. Então, toda semana a comunidade se junta, somos mais de 300 alunos, né? E a gente fica lá conversando e pegando segurança mesmo para começar a utilizar essas técnicas, seja para o seu processo, seja para atendimentos. Então, o acesso do curso é de 18 meses, 1 ano e meio de acesso e uma mentoria na semana, né? A gente tem também um grupo exclusivo de WhatsApp. E aí esse grupo é aberto, ele não é fechado. Então as alunas podem falar lá, tirar dúvidas, conversar entre si, enfim, postar conteúdos que sejam pertinentes, né? E eu estou nesse grupo também. Então de segunda a sexta eu respondo todas as perguntas.
e, claro, a gente tem um certificado de conclusão. Aqui estão os ciclos, né? Então, o ciclo 1, que é o ciclo de introdução às práticas bioenergéticas, o próprio nome diz, é um ciclo que vai introduzir as técnicas. Nesse ciclo, eu ensino as técnicas como foram feitas originalmente, falo sobre os autores da técnica, dou o crédito e mostro como é. Então, aula 1, a respiração e as bioenergéticas, práticas de liberação de tensão, que são práticas de pôr o corpo para chacoalhar, que são muito boas para autorregulação. Os movimentos neuroevolutivos, vou falar sobre Beatriz Padovan, sobre métodos de reorganização neurológica. Chão e acolhimento, aqui a gente vai começar a perceber o potencial da pele, no sentido de fazer, de impedir surtos, de colocar as pessoas em contato com o sentimento, ressignificar sensações. Daí na aula 5, arco, aterramento e arco invertido, são as técnicas da análise bioenergética do Lowen, vou mostrar como ele ensina. Conheça suas tensões, um mergulho para dentro, então quais tensões me compõem, que tensões fazem eu isso. Aula 7, aterramento e liberação. Esse é o primeiro módulo. Cada aula dessa, 40 minutos, tudo teórico-prático, mais ou menos 40 minutos, né? Módulo 2, ativação e aterramento. Então, o aparelho locomotor, a dialética dos movimentos, isso são conceitos do Gaiarsa já. Eu vou apresentando os conceitos que ele traz, depois vou para umas histórias pessoais, os pés, a importância dos pés para a construção de uma base, a postura que é toda a nossa intenção em expectativa, a atitude em movimento, carga e expansão, então, como a gente fazer as técnicas, receber muita carga e não se comprimir. Ciclo 3, bioexpressão, a gente vai falar sobre emoção e corpo. Então, emoção e aceleração, emoção e forma. Isso que eu falo, emoção, ela vem de uma aceleração do sistema nervoso. Então, nossa frequência luminosa se acelera e aí a gente se conforma entre uma forma. É isso que a gente chama de emoção, né? Emoção e drama, depois ansiedade, prazer e dor e o fechamento, que é uma aula só teórica nesse caso. Ciclo 4 são meditações ativas, são técnicas do Osho que eu atualizei. Então, nenhuma é original, todas aqui eu atualizei. Deixei elas mais sutis, deixei elas mais orgásticas e mais haitianas. Então, respirando nas couraças, a Kundinha, expressão e toque sutil, as direções, respiração circular, Kundalini e mais uma de expansão e toque sutil. Esse é o ciclo mais delícia que tem quando a gente já aprendeu a praticar, uns 4, 5 meses depois que você começou. Geralmente você chega aqui e aí é um deleite, assim, são as práticas mais prazerosas, na minha opinião, claro, né? Aí o ciclo 5, ele é especial do Gaiarsa. Então, esse é um ciclo que só vai ter aqui no meu curso, vocês não vão achar em lugar nenhum, que é o ciclo couraça muscular do caráter especial do Gaiarsa. Como que o Gaiarsa falava sobre couraça? Quais as técnicas ele utilizava para flexibilização? Então, tem trechos de livro, tem sessões completas, tem histórias da família, tem um monte de coisa, mas sempre focado no que o Gaiarsa falava sobre isso e como ele fazia. Depois, o módulo 6 já é o penúltimo. Aí a gente vai falar de vegetoterapia e terapia haitiana, a original do Reich, né? Então, por segmentos, né? Segmento ocular, oral, cervical torácico, abdominal e pélvico, um trabalho de aprofundamento, depois que você já praticou durante muitos meses todas as técnicas. E por fim, movimento e massagem somática, que é esse curso que é vamos falar para a gente ter um deleite final, é uma conexão somática com órgãos, é uma dança com os próprios fluidos, é um movimento bem para dentro e bem prazeroso, muita dança e muita curtição para a gente fechar, então, esse curso de formação. Então, isso tudo, cada aula tem no mínimo meia hora, no máximo 1h30. Eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que isso está dividido no Nutror para finalizar aqui para vocês a apresentação, tá? Deixa eu ver ele ali, peraí. Aqui. Então, esse aqui é como chega o acesso do curso para vocês, tá?
é na Eduz, essa aqui é o símbolo da plataforma Eduz, o Nutror. Então você vai ter aqui, ó, ciclo de introdução, você abre aqui, e aí você vai ver as aulas, né? Por exemplo, a respiração e as bioenergéticas. Então, eu clico aqui e a aula tá aí. Bom, eu não posso pôr, senão direitos autorais me tira. Mas, ó, aí vai rolando a aula, né? Aqui eu vou dar uma explicação, vou fazendo a prática e no final mais uma explicação. Essa é a primeira aula, ó, respiração alternada, né? Uma aula mais de respiração. Aí depois, quando a gente vai chegando mais para frente, por exemplo, aqui, as aulas são divididas, elas são mais longas, então, ó, uma parte é só a explicação, outra parte é a prática e outra parte é o fechamento. E aqui no fechamento tem perguntas de outras pessoas, é uma conversa viva mesmo, ó, o tio acordando mesmo, cara de sapato, fazendo a explicação. E aí, então essas são as partes gravadas. Aqui no nosso Nutror você tem partes para comentar também. E aí, assim a gente vai conversando. Além disso, como eu falei anteriormente, nós temos os grupos de WhatsApp, que é o que a gente pode utilizar de segunda a sexta para se comunicar. Bom, por fim, né, quanto custa? Vocês devem estar curiosos para saber. Eu fiz um cupom especial de desconto aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar também, assim, ficar mais simples, caso alguém não seja muito bom de internet, ó. Então, quando a gente abrir a página, vou mostrar para vocês de novo, a página do curso, tá aqui, ó, tá lá. Então aqui você já vê, né, ó, garantir sua vaga, tá vendo? Garantir a vaga e garantir a vaga Pix. Então, no Pix tem um desconto e agora eu vou dar um desconto para vocês também na vaga normal. Então, o curso, o valor normal dele seria R$ 3.000. É um curso bem completo, como vocês estão vendo, de formação. Se você vem no desconto, escreve Gaiarsa, você vai ganhar R$ 1.000 de desconto. Então vai ficar por R$ 2.000, é um belíssimo desconto, né, gente? E isso para pagamento no cartão. Aqui vale só para pagamento no cartão, tá? No Pix já tinha um desconto, eu vou dar mais um. Então no Pix, à vista, R$ 2.000. Agora, como eu estou dando R$ 1.000 de desconto para vocês no cartão, quem pagar no Pix vai ganhar mais um desconto. É só escrever Gaiarsa e você vai pagar 1.800 à vista. Gente, eu sei que não é um valor baixo, né? Eu não sou alienado, sou um brasileiro, moro aqui também. Mas a gente pode entender que são 18 meses de curso. Então, se você for dividir esse 1.800 por 18, você vai estar pagando R$ 100 por mês. Você vai ter 60 horas de aula que você vai poder ver quando você quiser. E vai ter uma aula por semana comigo. Ou seja, cada coisa dessa você vai estar pagando tipo R$ 20, R$ 15. É o mais barato que eu consigo fazer de verdade, porque a gente tem uma baita estrutura, né, para fazer tudo que a gente faz aqui. Tem 7 pessoas que trabalham aqui comigo. Um deles é meu filho, que está agora dormindo enquanto eu trabalho. Brincadeira, filho, ó, depois ele fica bravo comigo, faço essas piadas. Mas enfim, não tem como ser mais barato que isso, né? Então, essa é a minha proposta para vocês. Vai estar valendo até amanhã, à meia-noite, domingão, meia-noite, daí a gente volta para os valores normais. Sobre isso, eu vou mandar esses links para vocês no grupo de WhatsApp daqui a pouco. E aí vocês podem olhar também à vontade, perguntar para mim, enfim, estou por aqui também. As nossas mentorias, elas são sempre a primeira terça-feira de cada mês, às 19h30. Esse é o nosso horário fixo. Então começou o mês, deu terça-feira, às 7h30, estamos lá conversando. As outras eu vou variando dias e horários para contemplar mais gente. Aí no começo do mês eu aviso todo mundo como vai ser. Eu já tenho as desses mês aqui planejadas, ó, vou até olhar para vocês entenderem melhor. Tipo, ó, então agora vai ser a próxima segunda-feira, 19h30. Depois, na outra semana, terça-feira, que é a primeira terça do mês, 19h30. A outra na terça também, depois volta para segunda, depois é sexta ao meio-dia. Então a gente vai alternando assim, para conseguir mais gente olhar. E também é óbvio, né? Vocês recebem a gravação. Então acabou a mentoria hoje, terça-feira, não conseguiu ir. Na quarta-feira até meio-dia, a mentoria está no grupo. E aí você pode assistir, mandar as perguntas pelo grupo, enfim, é assim que funciona, tá bom? Gente, sobre o curso acho que é isso.
E agora eu queria ouvir vocês aí, quem tiver perguntas, quiser falar. Sempre a gente organizar, se der para levantar aquela mãozinha que tem ali, né? Ajuda. Alguém tem perguntas? Às vezes o difícil ser professor bom é isso, né, gente? Então a galera entende tudo. A gente passa as paradas e não fica dúvida. Fica tão claro, né? Tão... Estão com vergonha ou vocês não querem falar nada mesmo? Senão eu vou finalizar, hein? Então tá bom, gente. Então é isso. Vai falar, Rosimar? Oi, eu vou dizer que foi uma delícia essa vivência com você. Me lembrou, assim, muitas que eu fiz, né, com o Gaiás. E é sempre bom, eu realmente, quando eu comecei a lê-lo, né, lá nos 15 anos, essa coisa da respiração, eu posso dizer que foi o condutor da minha vida, assim, e salvou, sabe, aquela... Porque, assim, eu era meio quase que, eu não vou dizer viciada, porque não era uma coisa ruim, era uma coisa muito boa. Mas assim, toda a situação de que a vida nos traz, eu lembrava, o Gaiarsa era quase assim um aporte, sabe? Assim, eu falava, não, peraí. Aí eu ia, respirava, essa coisa do corpo, né? Eu aprendi muito. E aí todas as vezes que eu consegui fazer com ele, depois consegui em algumas, né? A gente tem hoje alguns lugares, né, que oferecem, não exatamente nessa linha do Reich, mas mesmo assim cultivando, né, essa coisa da respiração, do corpo. Eu lembro que ele falava muito do quanto você é solto, né? Do como é que você anda, se você anda atrás, essa coisa da couraça. Então, assim, ele me ajudou a olhar o mundo de um jeito muito, 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 muito mais interessante, né? E aí, hoje, a vivência com você, eu fechei os olhos ali, né? Eu falei, pô, que delícia, porque é diferente, por exemplo, de fazer um yoga basicão, sabe? Tem essa pegada, né? De toda essa compreensão, né? Que é a conexão da gente com a gente lá, com o inconsciente, o como o ar, né, é responsável por, por dar essa base, né? Então, assim, foi uma delícia essa vivência. Eu fiquei com uma dúvida sobre o curso. Ele tem algum pré-requisito? Você falou, né, que é um curso de formação, para quem tiver paciente, não sei o quê, porque eu sou de uma área completamente outra, né? Eu trabalho com Hum, planejamento urbano. Eu não trabalho nessa área, mas assim, eu busco essa área por mim, né, uhum. para interagir no mundo de uma maneira mais completa. Legal, Rosimar. Primeiro agradeço aí teu relato, né? Que sorte ter feito várias práticas com o Gaiás, queria ter feito também. Eu só vejo por vídeo. E as pessoas falam muito pra mim, né? Ai, nossa, isso aí eu já fiz com o Gaiás e tal. Várias coisas que eu achava que ele nem fazia. Depois várias pessoas falam, não, ele fazia isso também. Uma coisa, né, por exemplo, uma que ele sempre, acho que deve fazer parte, ele punha uma música, mas não uma música que a gente conhecesse, né? Hum, E depois de todo, assim, porque era uma sequência, eram alguns dias. Aí ele pedia para a gente se soltar e deixar é, o corpo falar, né? O corpo fala. Então, uhum. assim, e aí a tendência, né? A gente é tão condicionado. Aí ele falava, gente, não é para dançar no ritmo, não é uma coisa cerebral. Nossa, para mim foi a coisa mais difícil até eu pegar o. Quando eu entendi o que que era, porque assim, a gente. Eu, né? Vou falar de mim. A mente é mais forte, sabe? Então, na época eu descobri, né? Então ele falava, não, se solta, deixa o corpo, como você falou hoje, deixa o corpo fazer. Mas aí quando eu via, eu estava de novo ali meio que. Ele falou, não. E sons assim, aleatórios, né? Então, foi o me conhecer que eu nunca tive em outro momento, né? Inclusive, quando a gente estava numa sequência de vivências, quando ele faleceu, porque ele já estava bem. Ele tinha idade, né? Ele é lúcido, mas. 90. Aí a gente ajudava ele a entrar, sentar, tarará, mas assim, era como se você tivesse com um adolescente quando a coisa começava, né? Aí ele acabou falecendo e a gente, obviamente, interrompeu o ciclo lá anual, né? Mas foi maravilhoso essa. Eu acho que você tem muito essa pegada dele, sim. E é muito bom. Legal, Ademar. Não, o curso, na verdade, ele foi feito para qualquer pessoa, inicialmente, né? É que depois, como é muito específico isso,
a maior parte das pessoas que procuram são terapeutas e a gente transformou também na possibilidade de formação, que significa que a gente ajuda as pessoas a levarem isso para o trabalho também, né? Mas não é obrigatório, então é um curso online. Então você vai ter que fazer todas aquelas práticas. Então o desenvolvimento é pessoal, né? Não tem jeito, porque é prática pra caramba. Quem faz rápido as aulas demora um ano para fazer. Então, tipo assim, é um ano inteiro que você vai praticar toda semana, vai ter suporte de desenvolvimento. Bom, eu sou suspeito para falar, né, gente? Mas muita gente já fez. E, enfim, se você faz todas aquelas práticas, no final você tá outra pessoa. É prática demais, assim, né? Muda a vida mesmo. Tá bom, Rose? Então é liberado, assim, é um curso livre, de fato, né? E além desse curso, esse ano a gente está abrindo um espaço de presencial também. Então, em novembro, vai ter uma segunda etapa dessa formação, que não é obrigatório, mas é só para quem já comprou essa. Então, quem já comprou essa pode vir aqui para Floripa, de 19 a 23 de novembro. A gente vai passar 5 dias juntos para integrar ainda mais, conhecer as pessoas, e, enfim, fazer um trabalho presencial, que é outra pegada, né? Mas é só para quem está na formação também, porque é muito conteúdo para eu passar em 5 dias, então eu já trago a galera que está estudando, que já está se desenvolvendo para ser uma coisa mais profunda ainda, né? Tá bom? Obrigado, viu, Rose? Prazer aí te conhecer. Mais alguém, gente? Ivone queria falar? Quer falar, Ivone? Eu queria falar, assim, eu fui uma paciente do Gaiarsa quando eu tinha 25 anos, e eu sou aqui de Santo André, Ó, eu também. e você também, né? Então, e fiquei bem feliz hoje também. Eu sou educadora popular e trabalho com economia solidária, então a pergunta da Rosimar, Uhum. me ajudou. Eu estou bem feliz de estar aqui, e hoje foi bem especial mesmo, viu? Era isso. Que bom, Ivone. Obrigado pelas palavras. Você está com uma cara ótima. Estaremos juntos aí, estaremos juntos. Venha, venha. Legal, gente. Que bom ver vocês animados aí. E sabe que, cara, que eu descobri esse mês passado? Eu tava dando uma olhada nas meus canais, né, e tal. E eu descobri que o meu YouTube, ele tem 70% das pessoas que assistem tem mais de 65 anos. E isso me deixou muito feliz, e também me deixou assim com vontade de dizer que isso é para todo mundo. Eu já fiz com muitas pessoas com mais de 60, na verdade que eu já fiz isso com gente com mais de 80 anos, e depois de alguns anos praticando, essa senhora, infelizmente não, ela faleceu ano passado, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei assim. Depois de uns 4 anos, eu a conheci, ela tinha 76, tinha acabado de perder o marido, que era um crápula, o cara, pra variar, né? O cara foi até o final, assim, péssimo com ela, sabe assim? Então ela tava muito deprimida nesse momento que eu conheci. Parecia que ela tava velhinha. 10 anos depois, ela tava fazendo groundings e chacoalhando, e ela falava ainda assim: Filho, estou sentindo meu genital vibrando. Até a sexualidade dela voltou, saca assim? Então não tem 5 anos fazendo uma coisa, é 5 anos fazendo uma coisa e o corpo nunca para de se desenvolver assim, sabe? Só para se a gente parar. Acho que o Gaiarsa é o grande exemplo disso, né? Olha o que ele fez dos 80 para frente. Ele fez muita coisa na vida, né? Mas só o que ele fez dos 80 para frente, a maioria não faz a vida inteira. Pode falar, Júlia. Júlia? Não sei se ela apertou sem querer ali. Mais alguém, gente, quer Eu perguntar? acho que abriu Ah, o foi. microfone agora. Agora foi. Uhum. Ah, eu acho que eu vou tentar abrir a câmera. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Tudo na tela, querida. Mas, tá. Agora apareceu. Ah, sim. Olá, Eu gostaria. Uma pergunta. pode falar. O Gaiarsa, quando ele dava as aulas e foi estudando todos esses anos, montando o método, qual o objetivo fim que ele tinha? Ele desejava que aquelas pessoas atingissem qual benefício maior? Claro que vários benefícios menores para atingir um maior, né?
mas eu fiquei imaginando lá na cabeça dele o que ele ficava olhando e falar, eu gostaria que as pessoas, por fim de tudo, atingissem tal ponto, tal benefício. Aí essa é a pergunta, qual seria? Eu não sei, né, Julia, mas eu vou inventar aqui, tá? Entendo eu assim, né, que não conheci o Gaiás, como eu tô falando. Talvez alguém aqui possa falar melhor que eu. Mas o meu entendimento é que eles queriam o que aconteceu com ele. O Gaarsa, ele narra o tempo inteiro um caminho de libertação. Libertação da religiosidade, das pressões sociais, das pressões familiares. Ele não acreditava em iluminação, né? O Gaarsa poderia ter sido o maior mestre brasileiro. Ele não quis. Eu não chamo ele de mestre, pode ver, porque eu acho que ele ia odiar isso. Ele era um cara que era um ser humano. Tem uma história até quando ele, logo que antes dele falecer, o cara que me fugiu o nome, é o Najib, uma coisa assim, que é o jornalista da GGN, sabe? É um cara super famoso, super legal, do jornal da GGN, é ótimo. Esse cara ele ia muito no Gaiarsa, ele que escreve esse texto, tem na internet, você pode ver. Quando o Gaiarsa morreu, ele escreveu esse. Ele falou que um dia o Gaiarsa já estava velhinho, e ele estava num retiro desse de renascimento, ele já tinha ido em vários, e diz ele que ajudou muito a vida dele, ele acabou enriquecendo pra caramba também. E aí o Gaiarsa estava na beira de um lago, assim, e ele chega perto do Gaiarsa e começa a conversar com ele, porque ele está num sentimento de gratidão muito grande, e ele quer dar alguma coisa pro Gaiarsa, uma casa, um sítio, o cara é rico, assim, de verdade. E aí ele pergunta pro Gaiarsa, fala, Gaiarsa, o que você gostaria de ter que você ainda não tem? E o Gaiarsa fala, não, nada. Muita gente criticava o Gaiarsa por isso, por ele não ter acumulado coisas, nunca ligou para dinheiro. Ele era o cara assim que fazia as coisas. Tanto que ele morreu, ele não tinha dinheiro, ele só tinha um apartamento que era o consultório dele e era isso a vida inteira. Então, para mim, ele era um cara assim. Primeiro, ele não criou um método também. Então, ele poderia ter criado um método e ganhado rios de dinheiro. Mas ele falava: não existe método, porque o método é uma caixa. Se a pessoa não cabe naquela caixa, então eu não sei o que fazer. Então você tem que desenvolver um raciocínio crítico, aprender técnicas e olhar cada ser humano na sua singularidade. O processo terapêutico é um para um. Então, quando chega ali nesse momento, nada mais importa. O importante é entrar em ressonância com a pessoa. E você vê o Gaes fazendo isso com uma desenvoltura que pouca gente fazia. Dançando com a pessoa em consultório, lutando com a pessoa em consultório, fazendo um monte de coisa que não tem livro nenhum. Não tem onde estudar isso, né? Só uma pessoa muito livre para fazer isso, né? Então eu entendo essa linha de estudo do Reich, a gente chama uma linha libertária. Então a gente busca uma libertação das estruturas sociais, políticas e religiosas, principalmente, tá bom? Mas isso é uma Sim, crença obrigada. minha também, né? Pode ser. Claro, claro. É claro, ele não está aqui. Eu É, coloquei essa pergunta porque, como você já o estuda, né, e utiliza bastante coisas que ele descobriu, né, e aí era mesmo o seu pensamento atual, né, como que você está pensando, né? legal, Júlio. Mas lá no fundo, eu ficava buscando também o que poderia ter, qual o ponto que fazia ele estar tão motivado. Mas eu queria saber de você também, né? Eu mesmo. Afinal, da gente agora é para frente, né? O meu sonho é o Obrigada. sonho de todo libertário, né? É que a gente consiga viver um pouco mais livre. A gente se prende por tanta besteira, gente. Ah, o que que os outros vão pensar? Quem são os outros? Ah, o que que... Ah, mas o que que esperam de mim? Quem esperam? Né? Que o Garcia fala muito sobre isso. É a nossa multidão de dentro. Não existe os outros. Existe só a gente. É a gente discutindo com o nosso pai, nossa mãe, nossos, enfim, todo mundo que reprimiu a gente a vida inteira. A gente internaliza isso, né? Quando a opressão é bem feita, o oprimido internaliza a opressão, né? E ele passa a se sentir ao lado do opressor. Então, essa é a realidade. E aí, para a gente conseguir algum passo de libertação, primeiro a gente tem que integrar tudo isso. Cada vez que eu nego, por exemplo, um lado ruim meu, eu estou fragmentado. Cada vez que eu não consigo enxergar que todo mundo é bom e ruim, as coisas são boas e ruins, a gente passa aí então começar esse movimento de viver de forma mais íntegra, né? Aceitando minha sombra, enfim, tem muitos nomes para isso, né? Depois é caminhar, né? Depois é caminhar, dançar, cantar, namorar, né? Essas coisas. Uma Tá observação certo.
Obrigada, Arthur. Valeu, querida, prazer aí. Obrigada. Prazer. Fala, Rose. É, você falou, né, que ele não ligava para grana e tal. E eu acho que o que mais me encantou, porque assim, pelo que eu acho que eu me lembro, ele é da primeira turma de psiquiatria, né, de medicina da USP. Então, assim, Uhum, ele podia ser o cara mais nojento do mundo, ficar carteirando com uhum. isso. E numa época em que ser doutor não era tão comum como hoje. Então, não era só a grana que ele não ligava, o reconhecimento alheio que ele não estava nem aí, nem Sim. institucional, nem nada. E aí, assim, quanto mais eu ia descobrindo, assim, o quanto ele poderia ser o cara da carteirada, né, nessa sociedade hierárquica, e ele não ligava, eu falava, pô, esse cara, ele é meu ídolo. Então, Uhum. assim, ele era totalmente desprendido, né, dessa intenção do reconhecimento do outro, porque a busca dele era com ele, né? E é É, isso ele que gostava eu de aprendi. aparecer, né? Ele era um grande leonino, né? Ah, Tanto que ele vai para televisão, né? Fala, ele vai simplificando o verbo dele para atingir cada vez mais gente. Ele vai se dedicando cada vez mais a assuntos tabus na sociedade, casamento, sexualidade, mãe, isso é questão, né? mãe pra Família. caramba. Então, tipo, todo esse caminho que faz dele, pra mim, assim, tem muita gente que descreve ele dessa forma, iconoclasta. Iconoclasta quer dizer assim, um cara que não se adaptou a nada. Quando ele via que as pessoas estavam se adaptando àquilo, ele já mudava, porque ele não queria adaptação. Ele era um cara Fácil, revolucionário, né? né? A sua forma É, revolucionária. E ele vem de um lugar muito conservador. Isso que eu falo assim, ele tinha 5 irmãos médicos, então para ele ser médico era mais que uma obrigação. Ele era o mais novo de todos os irmãos. E eu acho interessante, os irmãos dele também tinham interesses muito diversos, assim. Quem é de Santo André aí, alguém falou? Tem um museu aí, Otaviano Galarça. É um dos irmãos do Galarça que ficava estudando bandeiras do mundo. Ele tem enciclopédias de bandeiras do mundo nos anos 40. Não sei como ele fazia isso. Imagina, gente, pra você descobrir as coisas nessa época, não tinha nem telefone. Fico impressionado, assim, com a curiosidade que esses caras tinham, assim, tão única, né? Quem que se interessa por isso? Aí ele escreveu sobre a história de Santo André, o Otaviano, tem um museu, tem o nome dele, da cidade. Então eles eram pessoas que gostavam muito de pesquisar. Minha avó era assim também. Minha avó recortava tudo que era revista, livro, e ela ficava guardando em pasta. Eu ficava pensando, isso aí era o sonho deles ter uma rede social. Ficar vendo figuras, né? Tipo assim. Imagina, eles iam amar isso aqui que a gente tanto sofre hoje em dia, né? Enfim, gente, é isso. Bom, obrigada. gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa só pra gente ir encaminhando? Depois, qualquer coisa, o meu número de WhatsApp tá naquele grupo que a gente tá. Então, se vocês precisarem falar pessoalmente comigo, alguma dúvida e tal, eu vou estar aqui à disposição ainda, tá bom? Então, beleza, gente. Muito obrigado, viu? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que vocês fiquem bem. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Bom fim de aí.